Thiago, primeiramente, boa tarde. Bom, Thiago, acho que não tem como não começar pedindo para você falar um pouco sobre esse início de temporada do Bragantino, tanto a campanha no Campeonato Paulista. Ontem conversamos, e você estava também lá na conversa com o Pedro Caixinha, e ele disse que não ficou muito feliz com a campanha do Bragantino, demorou para atingir os 20 pontos, também na disputa, né, contra times tecnicamente inferiores do que o Bragantino, e a eliminação precoce também na Copa do Brasil. Então, queria que você fizesse um apanhado, um resumido sobre esse início de temporada do Bragantino, Thiago. Tá, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Diego. Antes de entrar na sua pergunta, Diego, eu só queria aqui agradecer e parabenizar a torcida pelo que foi mobilizada no dia de ontem. Também reconhecer e valorizar todo o trabalho do nosso pessoal de marketing. Com essa organização, com essas ações, não é fácil. A gente colocou um número expressivo de ônibus, de torcedores saindo de Bragança, indo até Santos numa segunda-feira à noite. E isso nos faz lamentar ainda mais o desfecho, né? O nosso torcedor merecia uma noite mais agradável, uma classificação dando sequência. Então, acho que é importante ressaltar o quanto a gente evolui nesse sentido também, né? O torcedor abraçando o clube cada vez mais, apoiando, fazendo a sua parte. E aí é óbvio que isso aumenta a nossa responsabilidade. Eu concordo com o Caixinha, Diego, com relação à expectativa de campanha no Paulista abaixo do que nós esperávamos, especialmente quando a gente isola os jogos. Muitos pontos ficaram para equipes que nitidamente têm menos responsabilidade do que nós nessa competição. Isso é algo que a gente vem no dia a dia trabalhando com todos internamente. Isso já aconteceu ano passado também. Você deixar pontos na fase de grupos custa caro no play-off, e isso nos custou não poder decidir esse jogo em casa, por exemplo. Quantos jogos nós tivemos controle, nós tivemos superioridade, nós não conseguimos traduzir isso em resultado. Isso tornou nossa campanha inferior à do Água Santa. Então, esse impacto vem. E, na minha concepção, mais do que isso, a direção da ideia e do modelo de jogo ela é a mesma, mesmo com a troca de comando. É isso que a gente busca quando a gente está nesse processo de construção do clube. Então, essas adaptações elas deveriam ter sido mais naturais, mais rápidas. Eu acho que a gente demonstrou um comportamento que preocupa, que é ser uma equipe diferente contra grandes equipes, comparada com as equipes de menor expressão. E isso se traduz nos resultados, se traduz nesse desequilíbrio de desempenho. E aí a gente leva esse mesmo fator para a Copa do Brasil, né? Então é uma semana muito triste, uma semana de bastante reflexão interna com relação às decisões, ao rumo que a gente tem dado para o futebol do Red Bull Bragantino, porque nitidamente nós tínhamos a responsabilidade de ir adiante diante dos dois adversários que nós tivemos, tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Paulista, independente de qualquer outra circunstância. E aí você ser superior em vários aspectos que são relevantes no futebol e não conseguir impor isso dentro de campo, sem dúvida nenhuma, é um ponto de muito incômodo, desconforto, e nós estamos buscando o ajuste para corrigir essa rota. Boa tarde, Thiago. Queria saber se já houve hoje, da sua parte da diretoria, uma reunião com os jogadores, como foi o dia seguinte a essa desclassificação, e o quanto essas duas pancadas que o time levou, nessas duas desclassificações na sequência, prejudicam o planejamento, o que vocês imaginavam para a temporada. Obrigado. Tá. Ninguém entra em campo para perder, né? Ninguém tem um sentimento positivo diante de uma situação dessa. Então, esse luto ele já começa logo quando o jogo termina, ontem mesmo. O retorno é pesado, é triste, assim como a reapresentação hoje foi pesada, foi triste. Sim, obviamente, nós já tivemos algumas conversas individuais e coletivas. Isso é corriqueiro do dia a dia nosso, né? É óbvio que numa situação dessa o assunto, a profundidade vai um pouquinho além para que a gente busque as correções. Então, nós estamos atentos a esse processo e agora é utilizar o que nós temos a nosso favor, que é o tempo para trabalhar, os ajustes. Com relação ao planejamento, eu entendo que
Principalmente a eliminação precoce da Copa do Brasil nos atrapalha muito. É óbvio que o enredo do Campeonato Paulista nos colocou numa condição favorável de atingir a final, mas quando a gente volta lá na primeira rodada, projetar uma semifinal e eventualmente ser eliminado é um resultado decente para um clube do nosso porte, para o estágio que nós estamos. De novo, é claro que a forma como o campeonato se desdobrou, equipes de menor expressão chegando nesse estágio, o confronto que nós tivemos, isso colocou um otimismo, uma perspectiva muito maior em todos nós. Agora, a eliminação precoce na Copa do Brasil, isso sim custa caro para nós, em vários sentidos, desportivamente, na perspectiva que nós tínhamos de receita para o ano, por exemplo. Agora, com relação à montagem de elenco, independente do resultado, essa avaliação individual do desempenho, as necessidades elas vão surgindo, estão sendo trabalhadas. A gente tem agora, nesse primeiro momento, até o dia 3 de abril, com a janela aberta, e depois um segundo momento no mês de julho. Isso é um trabalho que já vinha sendo feito, independente dos resultados dessa semana. Tiago, você falou do comportamento que preocupa, da diferença dos atletas aí em jogos com times de mais expressão e de menor expressão. Você acredita que está faltando... E o Pedro Caixinha ontem, na coletiva, falou muito em virar a chavinha, de ter um time vencedor. Você acha que está faltando um pouco para os atletas entenderem o projeto e entenderem que é necessário eles estarem aqui, desempenharem aqui um bom futebol para eles alcançarem, poderem dar passos maiores em suas carreiras, e que aí me parece que em jogos grandes eles entram mais focados, com mais determinação, pensando mais no individual, nas suas carreiras, do que no coletivo? Está faltando o coletivo pensar no grupo? Eu concordo contigo, eu acho que sim. Eu acho que o processo de amadurecimento de alguns atletas ele tem sido lento demais, ele precisa ser mais rápido quando você está nesse nível. O Pedro coloca muito bem a questão de que competência não tem idade, assim como profissionalismo, perfil mental também não tem idade. Cada vez mais a gente vê em diferentes modalidades atletas muito jovens tendo projeção, tendo desempenho de gente grande. O ponto é que os atletas precisam entender muito cedo que a vida é um processo de consistência e não de altos e baixos. Todos eles têm ambições, têm sonhos de terem sucesso aqui, de poderem buscar voos mais altos. Só que a indústria do futebol hoje é uma indústria que monitora a médio prazo. Não existe mais aquela coisa de que fez um bom jogo contra o adversário tal e isso gera uma transferência. Não, o processo amadureceu. Então, nós somos todos avaliados pela média, pela consistência. E isso custa sacrifício, isso custa dedicação diária, isso custa se aplicar 100% no treino, no descanso, na alimentação, estudar o jogo, porque quando o jogo vai gerando dinâmicas dentro de campo, que 99% desse controle pertence aos atletas, né? O treinador tem muito pouca influência no decorrer de uma partida. E isso cabe aos atletas compreenderem, assumirem, e a gente tem trabalhado para que cada vez mais eles possam avançar nessa direção. Então, o sonho que eles têm é o mesmo do clube, e isso depende de consistência, não necessariamente de bons momentos só. Tiago, boa noite. São duas questões, por favor. A primeira, você é cobrado de que forma pela empresa do projeto? Se a gente analisar que há uma semana o Leipzig pega o City, empata em casa, ótimo, e vai fora, apanha de 7. Não é normal mesmo sendo o Manchester City. Daí você sai da Europa, vem para a América do Sul, o Red Bull Bragantino pede para um time de uma divisão inferior do brasileiro, eliminado precocemente numa Copa do Brasil. E, apesar de uma semifinal muito positiva do Paulista, também sai para um adversário que, a partir do dia 9, não faz mais nada em 2023 todo. Então, qual a cobrança vem para você em cima disso? E daí, só já emendando, por favor, não quero caçar as bruxas e nada, mas tudo que vem, e de novo o assunto Cleiton, evidentemente, vai ser muito pertinente, porque vocês veem muita coisa que os torcedores veem,
que a gente vê também, só que o torcedor também, às vezes, vê muito além e até com exageros. Quesito Cleiton. Falhas acontecem, mas parece que se tornaram rotineiras na carreira desse jogador, que não é mais tão jovem assim, são 25 anos. Mas ele continua com o posto de titular. Sai Barbieri, chega a Caixinha, amanhã vem o outro, e parece que o Cleiton, e é isso que causa uma certa estranheza, porque o clube trabalha com jovens, tem um campeão olímpico no elenco, tem um outro jogador que vem muito bem recomendado do Santa Cruz, que são outros goleiros. Então, até onde, isso é um trabalho técnico, mas até onde a direção vê hoje essas constantes falhas, né, de um jogador, e que daí também proporciona, porque ontem foi bem visível, a partir do momento da falha, tudo que ocorre. A expulsão, né, e o torcedor fala, time muito jovem. O atleta expulso ontem já passou por Barcelona, Palmeiras, não é tão jovem assim. É o momento, era o que acontecia ali. Ele leva um amarelo no campo de ataque. Então, para resumir, cobrança que vem a você da Europa, o que chega ao Thiago Escura, não está legal, o que você está fazendo aí, não está dando, não estamos gostando, ou não, é assim mesmo, calma, paciência. E do goleiro, né? É o capitão, teria que ser a liderança, o exemplo, e existem até nos bastidores, no grupo, gente que, na hora que a bola vai para o gol, o jogador que cruza os dedos, porque, pelo amor de Deus, que parece que ele não inspira mais essa confiança nos companheiros. Daí é ruim, você sabe, no ambiente de trabalho, que isso é realmente muito ruim. Desculpa me alongar. Não, imagina. Eu vou começar pelo mais importante, principalmente no dia de hoje, que é o Cleiton, né? O primeiro ponto, Loredo, que o torcedor precisa entender é que assim, não vai haver da nossa parte o linchamento público que o torcedor busca. Isso é desumano, isso não faz parte dos meus valores pessoais e morais, isso não faz parte dos valores do Red Bull Bragantino. Eu entendo a insatisfação do torcedor, obviamente ela é nossa também, porque erros não só do Cleiton, mas de vários atletas dentro do campo, dentro de um jogo, custam caro. Então, buscar esse linchamento público, essa ofensa sem limite que acontece hoje, principalmente com redes sociais, é algo que eu repudio de forma intensa. O caminho para a humanidade não é esse. E a gente parece que percebeu, a gente está apodrecendo como sociedade quando a gente vê alguns comportamentos em redes sociais que eles passam do limite, completamente. Ou alguém acha que o Cleiton está feliz hoje. Alguém acha que o Cleiton entrou em campo para cometer o erro e jogar fora o sonho dele, de todo mundo, e a eliminação. Quem pensa que isso é uma possibilidade precisa buscar outras coisas na vida, esquece futebol. É uma questão de valores de vida, de buscar a felicidade e harmonia em outros campos, porque isso é inaceitável. Então, é óbvio que preocupa, sim, as decisões de quem joga, em todos os sentidos, pertencem ao treinador. Não existe nenhuma recomendação do Red Bull, da Áustria, do Thiago Escuro, de ninguém que A, B, C ou tenha que jogar. Isso não existe. O Cleiton está na 4ª temporada conosco. Já foi um atleta decisivo em muitos momentos, todos vocês sabem, porque acompanham a equipe. Vive uma temporada com erros que surpreendem, sim, é fato, e ele sabe disso e está buscando a correção. O que vem daqui para frente é fruto do trabalho dele, das decisões que o Caixinha, que o Rodrigo Bruns, que é o treinador de goleiros, vai construir. Então, esse é o ponto. É um atleta que já demonstrou o seu valor. Eu concordo contigo que não é mais tão jovem, e aí vamos separar a idade e colocar a experiência. O Cleiton já tem um volume de jogos muito grande, em alto nível, e o que ele precisa buscar é a consistência que eu falei há pouco, né? Então, tem ótimos momentos, mas sim, em alguns momentos, seja por desconcentração, seja por negligência, por tomadas de decisão equivocada, acaba gerando erros que, na verdade, o maior prejudicado individualmente é ele. Óbvio que existe uma penalização para a equipe, mas o grande prejudicado é ele, porque os sonhos dele começam a ficar mais distantes quando esse tipo de coisa ocorre. Então, ele também tem compromisso com o acerto, e nós estamos buscando isso. E com relação à forma como eu sou cobrado, Loredo, assim, é uma forma que me agrada, porque é uma forma estruturada, é uma forma que está muito mais conectada com o que é, de fato, o papel da minha função dentro de um clube de futebol. É diferente do que o Brasil está construindo hoje.
onde o Brasil cobra todo mundo só pelo resultado do último jogo. As eliminações dessa semana incomodam muito a todos na Red Bull, mas elas incomodam muito mais a mim do que a eles lá do Global. Porque a minha carreira, a minha vida é muito mais impactada e afetada por essas eliminações do que a qualquer dirigente que está lá sentado na matriz observando o que a gente faz aqui. Então, eu acredito no que a Red Bull quer construir no futebol no Brasil, procuro seguir isso e adaptar a tudo que a gente vem construindo. Eu tenho um compromisso que me agrada muito com a Red Bull, no sentido ideológico. Estou contente aqui. Sei que a Red Bull está muito feliz com a minha permanência aqui, com a minha continuidade. E esse é o combustível para a gente seguir evoluindo e melhorando. Então, é uma cobrança estruturada. Se em algum momento eu começar a tomar decisões que vão em desacordo com o que a empresa busca, com certeza eu sou cobrado, serei sempre, preciso ser, mas é de uma forma estruturada. Eu não posso ser o melhor dirigente do futebol brasileiro há 3 dias atrás e hoje ser o pior. E eu não posso acreditar em nenhuma das duas. Eu sou a mesma pessoa, o mesmo profissional, com o mesmo compromisso que eu tenho com o clube e com o meu trabalho, e é assim que vai continuar sendo. Thiago, boa noite. Bom, também em cima de um pouco dessa pergunta anterior, na sua primeira coletiva, você falou muito de resgatar o torcedor, né, trazer ele para dentro do estádio de novo, né? E ontem a gente viu aqui, na saída do estádio Nabi Bichedid, uma movimentação muito bacana, todos ali com aquele chapéuzinho, remetendo aí a final caipira dos anos 90, né? Muito felizes, indo até lá com caravanas, né? Então, eu queria saber de você quanto que agora isso atrapalha para a sequência da temporada, né? As metas, os projetos que vocês estavam tentando aí trazer e resgatar esse torcedor, né? Como eu disse na pergunta anterior, você falou, você abriu também a sua coletiva hoje agradecendo a torcida. Então, como que agora você vai buscar aí de novo esse torcedor, né? Que ontem ficou muito machucado, muito frustrado. Claro, tem um lado torcedor, coração. Então, como você agora, Thiago, né? Tá o líder aqui do Red Bull Bragantino, vai fazer com que o torcedor volte a acreditar no trabalho aqui do Red Bull? Esse não é um trabalho meu, né? Na verdade, a minha contribuição para isso ela é ideológica. Esse é um trabalho do nosso time de marketing, do time comercial, que tem uma série de projetos para o decorrer do ano, vai continuar aplicando esses projetos para que o torcedor participe, a gente tenha grandes jogos, buscando as melhorias que a gente consegue gerar dentro do nosso estádio. De novo, destaco e muito, a mim surpreendeu bastante o engajamento, o volume de pessoas que se deslocaram pela distância, pelo dia, pelo horário. Então, fica aqui o meu agradecimento e parabenizando a torcida pela mobilização e pelo trabalho. Nós tivemos, durante o Paulista desse ano, um acréscimo em torno de 30% do público, comparando jogos similares, comparado com o ano passado. É óbvio que o ano passado ainda tinha um resquício de pandemia, algumas complicações, mas é sinal que gradativamente nós estamos avançando. O projeto da Casa Red Bull Bragantino está aí caminhando com a velocidade desejada, para que em breve a gente possa abrir, ter esse espaço para o torcedor, programa de sócios, buscando as ações, nós vamos continuar, independente dos resultados esportivos, e óbvio que nós sabemos que o resultado esportivo é uma grande condicionante, né? Quanto melhor a equipe performar em campo, mais o torcedor vai ter desejo de vir ao estádio. E olhando para esta temporada, pela dificuldade, pela dimensão das marcas que estão na Série A do Brasileiro, a tendência é que a gente tenha dias de evento muito atrativos no estádio Nabi Bichedid. Tudo bem, Escuro? Vitor Hugo, pela 102. Prazer falar com você. Queria tocar em 2 pontos aqui nessa entrevista. Primeiro, ano passado o Bragantino teve 2 eliminações bem semelhantes com o que aconteceu agora nessa semana, né? Em um período muito curto foi eliminado tanto da Sul-Americana como também da Copa do Brasil. E agora esse ano aconteceu no Paulistão e na Copa do Brasil. O que fazer para que não influencie como foi na temporada passada, no restante do ano? E também o técnico Pedro Caixinha, nas últimas entrevistas coletivas, ele falou sobre competitividade, sobre essa falta que vem tendo dentro do grupo. Vocês buscam dar algum apoio para que isso venha acontecer também com os jogadores, para que essa competitividade
que ele queira implantar venha acontecer? Senhor, eu entendo que as eliminações desse ano elas foram piores do que do ano passado, principalmente pela circunstância e pelos adversários. Então, o ano passado a gente estava jogando uma fase de grupos da Libertadores, se eu não me engano, contra o Nacional, é o último jogo em que a gente não classifica. Apesar das circunstâncias do jogo, ter tido aquela disputa de pênaltis extensa, nós fomos eliminados numa fase precoce, sim, mas por uma equipe de Série A de brasileiro. Então é um cenário muito diferente nesse ano, onde equipes que estão claramente posicionadas em estágios inferiores ao Red Bull Bragantino nos eliminaram. Então acho que isso torna as causas das eliminações muito diferentes, né, do que nós vivíamos no ano passado. O que nós estamos trabalhando muito agora é para que o mais breve possível o Caixinha tenha todos os atletas à disposição. Obviamente, isso não é desculpa nenhuma, mas muitos atletas com altíssimo grau de importância para o time e para o grupo estão fora nessa temporada. Então, quando a gente olha Léo Ortiz, o Raul iniciou, acabou infelizmente tendo outra lesão, Lucas Evangelista, Elinho, dentre outros que saíram e voltaram nesses 3 primeiros meses de temporada. A gente teve bastante ruptura no processo, o que naturalmente gera menor competitividade no dia a dia, na disputa por posição, no trabalho, nos treinos. E, como eu disse, nós já vínhamos trabalhando algumas situações de fora, expectativa de que a gente possa concluir isso o mais rápido possível, para gerar essa competitividade maior interna. E, mais do que a competitividade, é poder ter uma rotatividade nos jogos sem ter queda de desempenho, que é algo que a gente observou agora nesse início de temporada. Tiago, não sei se você tem a mesma sensação, desde que o Red Bull chegou e da forma que chegou, ele incomoda muito. Ele incomoda no sentido de até companheiros de imprensa de São Paulo, né, de uma maneira geral, porque ontem o que eu recebi de mensagem, né, um absurdo. Ô, Loredo, que fiasco, que fiasco. Falei, liga lá no Red Bull e fala do fiasco, né? Eu sou jornalista, estou trabalhando, mas todo mundo nessa, de fiasco, porque é Red Bull Bragantino. Então, eu queria, né, se você tem essa sensação que hoje todo mundo fica de olho realmente no que o Red Bull Bragantino está fazendo, mais do que os outros, e para muitos eu coloquei, né, quando ouvi do fiasco, 19 vocês chegam, campeão brasileiro da Série B, 2020 campeão do interior e vaga para a Sul-Americana conquistada no primeiro ano de Série A, 2021 quartas de final do Paulista, vice-campeão da Sul-Americana e vaga para a Libertadores, com uma 6ª colocação no Brasileiro, 22 semifinalista no Paulista, primeira Libertadores da história do clube que vai completar 100 anos daqui 5, novamente vaga para uma competição sul-americana, e nesse ano semifinalista de Paulista, e ainda só tem Sul-Americano e Brasileiro da Série A. Quando eu falo só, pode colocar aspas aí, porque, né? Então, é esse o fiasco todo que se coloca. Você percebe realmente, né, que os olhares sempre ainda continuam, né, do mais. A questão de título, a gente sempre falou isso, que para trazer torcedores, todo mundo gosta de ver equipes vitoriosas. E daí, emendando de novo também, para até encerrar, o torcedor está aqui acompanhando, e contratações. Me diga como está a negociação com o Eduardo Sacha, por favor. Vamos lá, Loredo. Sobre a questão da imprensa, não é meu trabalho pautar a imprensa, eu nem estou aqui dirigindo crítica a ninguém, mas eu vou dar o meu posicionamento, né, diante da sua pergunta. O que nós estamos buscando enquanto organização e instituição é a consistência. Se consistentemente nós chegarmos em finais, nós estarmos em semifinais, a gente está todo ano presente nessas fases, gradativamente a gente vai se preparando melhor para isso, a gente vai chegando mais longe. Eu, pessoalmente, tinha uma grande expectativa de chegar na final hoje, porque exatamente os fatos que você citou e a cronologia, eles seriam muito mais robustos para nós, né? Então, você vem numa evolução gradativa, quartas de final, semi, chega na final, a gente buscando a possibilidade de um título, que eu acredito que nós tínhamos condição de chegar na final e fazer jogos de igual para igual com o Palmeiras, que já estava classificado. Então, poderia ser 2022 nesse cenário, o único título, o único ano da nossa gestão, sem uma grande conquista ou sem um grande feito, né? Porque eu classifico o vice-campeonato da Sul-Americana como um grande feito para um clube do nosso porte, no estágio que nós estávamos.
Então, enquanto direção, enquanto estrutura organizacional, a gente tem buscado esse direcionamento. O que acontece hoje na imprensa em geral é uma visão rasa e superficial do que é a gestão dentro de um clube de futebol. E não é só o Red Bull Bragantino que é vítima disso. Todas as SAFs hoje são. Tem muita gente que torce para que isso dê errado. Tem muita gente no futebol que prefere o status quo, prefere o modelo associativo por qualquer razão que seja. Então, as pessoas imaginam que o Citigroup vai entrar no Bahia, no estalar de dedos, o Bahia vai virar uma máquina de ganhar jogo. Quantos anos o Manchester City demorou para se construir o que é? Quantos anos o Paris Saint-Germain, o Chelsea e agora o Newcastle mais recentemente demoraram, com muito investimento, ano após ano, para chegar a serem equipes competitivas? Ser campeão toda hora ninguém é, em lugar nenhum do mundo, com raríssimas exceções. Agora, a visão ela é muito, muito rasa. Quando a gente olha o gap de orçamento dessas equipes que estão virando SAF para as grandes marcas do futebol brasileiro hoje, é um abismo. Ninguém trata disso. Por mais que você faça, ainda existe uma distância do tempo, do amadurecimento, financeira. Então, a gente começou esse ano a ter atletas da base ingressando no profissional com um nível técnico para estarem aqui. Isso é decisivo para uma equipe ser competitiva. Não tem como contratar 10, 11 jogadores por ano e todo mundo dar certo. O processo de recrutamento ele é falho. Ele é feito para minimizar o erro, mas o erro vai acontecer. Quando você consegue elevar o nível da instituição, isso é um processo de médio prazo. Então, basicamente, o que eu faço aqui dentro é não ouvir o lado de fora, nesse sentido. É ser fiel ao plano, ser fiel às convicções que nós temos e continuar essa construção. E vai chegar um dia que esse amadurecimento vai ser atingido e nós vamos ter um monte de engenheiro de obra feita na imprensa. É isso que vai acontecer, mas esse não é o meu trabalho. O meu trabalho aqui é olhar para dentro e tratar do Red Bull Bragantino ser o maior possível. Então, eu acho que se nós conseguirmos evoluir um pouquinho o debate e a discussão, a gente torna um ambiente mais saudável. Então, por mais que o brasileiro hoje tenha grandes marcas, a gente olha o ingresso desses investidores, a SAF, né? Nós não somos SAF, apesar de ser sempre citado como um exemplo dela, e boa parte desses clubes estão num processo de construção e estão tendo dificuldade de resultado. Só que o que é criado pelos formadores de opinião para o torcedor é uma visão simplória de que agora tem dinheiro, nós vamos ser campeão. Isso dificilmente vai acontecer no mundo real. Thiago. Desculpa, esqueci dos reforços. Sim, a gente tem pelo menos 2 situações que já estão em andamento há algum tempo. Como sempre, as nossas negociações são complexas, né? Porque a gente tem os nossos limites, a nossa forma de fazer. A gente busca atletas com um perfil em que nem sempre é fácil viabilizar. E a nossa expectativa é de que a gente possa agora sim acelerar, desatar esses nós, até para poder usar parte desse tempo que a gente tem, ter esses atletas aqui. Dia 27 tem o sorteio da Sul-Americana, então nós também temos esse prazo, além do dia 3, para que a gente possa, o quanto antes, inserir esses atletas que devem chegar na lista da Conmebol. Thiago, você falou da questão dos jovens atletas, da equipe de base, e era a minha pergunta justamente sobre isso, né? Como que você avalia a campanha também na Série A3, que o Bragantino foi eliminado aí nessa primeira fase? A gente tem aí pela primeira vez os 2 atletas vindo, mas qual a importância e o que esperar desse trabalho de base também? Eu entendo a campanha da A3 como natural. Nós temos aí uma premissa interna, né, que pela idade dos jogadores, pelo perfil, se a gente estiver liderando a competição, alguma coisa está errada, porque é sinal que o estímulo não é o que a gente precisa para eles. Este projeto ele é feito para que o atleta tenha uma transição base profissional, jogando, competindo em âmbito profissional. A Série A3 gera algumas condições muito boas para isso. Durante o primeiro semestre acontece de atletas irem treinar na equipe de cima, descerem, apesar de não poderem competir pelas 2 equipes. E a ideia agora é que a gente intensifique isso a partir de agora. Esses atletas eles já retornam para o registro do Red Bull Bragantino e a gente tem, sim, alguns atletas ali que têm condições de fazer essa transição, de dar o passo.
assim como o Gustavinho, de certa forma, é fruto desse processo em janeiro, né? O Gustavinho era um atleta que estava planeado para a disputa da Série A3 com a equipe B, assim como o Thalisson, e aí, num processo de integração durante o mês de janeiro, nós optamos por inscrevê-los já, e aí todas as questões das lesões e, obviamente, o mérito, o desempenho do Gustavinho, passamos a ter uma outra opção na equipe profissional que nós não tínhamos. Então, o nosso desejo é intensificar isso, é acelerar. O Bragantino voltou a ter atletas em seleções de base, nós também queremos intensificar isso, nós estamos sendo muito agressivos nesse mercado da base, o que aparece pouco, e ainda bem, porque não é hora desses meninos terem destaque e relevância, mas isso está fazendo com que o nível da base do Red Bull Bragantino seja elevado num prazo de tempo mais curto do que o normal. Mais alguma Internas, pergunta? né? Se você puder, mesmo que de maneira um pouco mais simples, nos passar quais são essas reflexões internas, se ela é mais ligada à comissão técnica, aí eu falo do técnico ao DM, da análise ao scout, ou se é propriamente do elenco. E independente dessas negociações que você citou, que já estão encaminhadas, quais são as necessidades do elenco que vocês acabaram detectando durante essa primeira parte do ano? Diego, assim, a reflexão é com relação ao ambiente do dia a dia, como que a gente torna esse ambiente ainda mais, vamos dizer, rigoroso, ainda mais exigente, ainda mais controlador, de certa forma, porque é importante para o trabalho evoluir. Naturalmente, tem avaliações individuais dentro disso, mas também não é um tema para a gente tratar aqui. Com relação ao treinador, não. Assim, nós estamos muito contentes e satisfeitos com a postura, com os métodos, com o trabalho. O Caixinha compreende o que nós queremos construir, torna o dia a dia muito positivo para todo mundo que está ali dentro. É um processo onde todos os profissionais do clube participam ativamente, muito bem estruturado, organizado, uma forma muito transparente de lidar com os jogadores, o que eu pessoalmente gosto muito, porque, em geral, os jogadores ouvem muito mais umas mentirinhas bonitas por aí do que a verdade dolorida, e o Pedro é o cara que fala a verdade dolorida em todos os momentos. Isso ajuda o ser humano a crescer, o atleta a se desenvolver. E eu acho que, principalmente, resgatar a agressividade que nós mostramos no início da temporada e que, no decorrer da competição, eu acho que, por várias razões, a gente foi perdendo um pouco. Então, os primeiros jogos nossos, nós voltamos a ser aquela equipe corajosa, que pressiona o adversário, que busca a iniciativa. E aí, quando você vê o jogo de ontem, o zagueiro do Água Santa conseguindo andar com a bola quase até a linha do meio-campo, é sinal que a gente está deixando de fazer coisas que são básicas para o nosso jogo e que precisam ser resgatadas para que a gente volte a ter sucesso, né? Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal.